A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Em Mateus 13, a partir do versículo 24, está escrito a epígrafe assim: a parábola do trigo e do joio. Versículo 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou um joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os seus servos, lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém, ele lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos junto até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Palavra maravilhosa aqui, né? Em Mateus 13, a partir do versículo 24, né? Onde a epígrafe está escrita a parábola do trigo e do joio, né? E aqui a palavra de Deus, ela já começa comparando, né? Falando do reino de Deus. Que o nosso objetivo é buscar, é herdar o reino de Deus, o reino dos céus. E diz assim a palavra de Deus no versículo 24: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Ou seja, Deus semeou boa semente no mundo. Deus nos colocou no mundo para sermos pessoas boas. Infelizmente, pessoas endurecem o coração e começam a fazer a vontade da carne, começam a fazer a vontade do inimigo. É matando, é roubando, é se prostituindo, é entrando no vícios das drogas, da cachaça, da prostituição, da pornografia e vários outros tipos de vícios que ali as pessoas ficam aprisionadas. Mas eu tenho uma palavra para você hoje. Deus, Ele é o libertador. Deus, Ele veio para libertar os cativos, os que estão presos nas mãos de Satanás. Deus veio para libertar você, me libertar todos aqueles que estão presos. Basta que você e eu demos a oportunidade a Deus para que Ele possa entrar em nossas vidas e libertar tanto a nós quanto a nossa família. Então Deus, Ele colocou pessoas boas no mundo. São as pessoas que endurecem o coração e aí começam a fazer as suas próprias vontades. No versículo 25 ele diz assim: mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então ele vem, semeou as pessoas maus, ou seja, colocando coisas nas suas mentes, nas suas cabeças, para fazer as coisas contrárias à vontade de Deus. E as pessoas caem nas ilusões do mundo,
que são promessas de dinheiro, de fama, né, de coisas materiais. E esse joio, ele se enraiza nas coisas da terra, né? E se apegam a isso, diferente do trigo, né? Então, ele semeia e se afasta e fica no derredor, esperando o momento para tragar essas pessoas, porque elas já realmente se entregaram para o inimigo. Por quê? Porque quem vive no pecado é escravo do pecado. Ou seja, para melhor esclarecer, quem vive pecando, fazendo as coisas contrárias à vontade de Deus, é escravo do pecado. Ou seja, vive em trevas. Os olhos são fechados para ver a verdade, as coisas de Deus. Porque Deus é bem claro na sua palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso no João 8,32. João 8,36 ele diz: assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus Cristo, ele foi enviado por Deus para salvar a minha vida e a sua vida. Ele morreu por nós. E eu não sei o que você está fazendo para agradecer o que Deus fez por você, enviando o seu Filho amado para nos resgatar. Mas eu, particularmente, estou fazendo de todos os esforços, entregando minha vida para o Senhor Jesus, porque isso é importante, né? Reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador, porque Jesus Cristo, ele é o único intermediador entre Deus e o homem. Então basta que você se entregue na presença de Deus, né? Aí ele diz aqui no versículo 26, ele diz assim: e quando a Eva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Ou seja, você viu que os homens dormiram, e agora, no versículo 26, a Eva cresceu e frutificou e apareceu o joio também. Ou seja, por falta de vigilância, né, esse dormido aqui, o inimigo veio e semeou. Então o que é que eu te digo? E digo para mim mesmo que nós jamais podemos ficar desapercebidos, né, mas que temos que estar sempre vigilantes para que o inimigo não entre em nosso meio e destrua a nossa família, o nosso casamento, a nossa vida. Porque ele semeia e fica no derredor, como já foi falado, esperando o momento para tragar, né? E aqui a palavra diz, aqui no 26, que o trigo, que seja a Eva, cresceu e frutificou, mas o joio também, né, apareceu. Ou seja, ele vai crescer junto com o trigo. Aplicando para nossas vidas, o joio está no meio de nós. As pessoas estão entre nós. Você está falando com uma pessoa que você não conhece. Até mesmo dentro de nossas famílias, nós somos surpreendidos. Seja no trabalho, seja na faculdade, no colégio, onde quer que você for, onde quer que você vá, vai ter joio ali ao teu redor, vai ter joio ao teu lado, vai ter joio misturado ali com o trigo. Então, você e eu temos que estar sempre apercebido, pedindo discernimento a Deus, para que você não seja enganado por essas pessoas, porque elas são muito astutas, né? Elas conseguem enganar a muitos. Agora, você e eu temos que estar sempre em oração, em espírito, pedindo a Deus discernimento, para que nós venhamos conhecer essas pessoas e não deixá-las destruir as nossas vidas, né? Versículo 27, ele diz assim: e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Olha só, ele indagando aqui, né? Os seus servos indagando ao Senhor. Não é diferente hoje. Quantas vezes nós não inquirimos, fazemos perguntas para Deus, não indagamos, não perguntamos a Deus, e muitas vezes duvidamos
de tudo isso e ficamos perguntando para Deus, por que aconteceu isso, por que está acontecendo isso ou aquilo, reclamando, murmurando, e esquecemos que Deus é o Criador e não a criatura. Temos que confiar nele, e a vontade dele é sempre melhor do que a nossa. Jamais podemos comparar a nossa vontade com a vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus, ele sabe todas as coisas e sabe sempre o que é melhor para nós. Aleluias. No versículo 28 ele diz assim: E ele lhes disse, o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-los? Olha só, aqui, trazendo para cá, aplicando para nós, os anjos do Senhor aqui, queria já arrancar os servos do Senhor, os anjos do Senhor, que aqui é falando, comparando como o rei dos céus. Já queria, perguntou para Deus, no caso aqui na parábola, o seu servo perguntou para o Senhor se ele queria que arrancasse. E aí Deus, já respondendo para eles, no versículo 29, diz assim: Porém ele lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Ou seja, Deus permite que essas pessoas estejam em nosso meio, porque muitas vezes são pessoas amigas, são pessoas da sua própria família, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser filho, pode ser filha, pode ser um parente próximo, um amigo que você gosta. E ao arrancá-lo, ou seja, ao tirá-lo de sua vida, muitas vezes vai te machucar, que você pode não estar verdadeiramente ainda apto, ou seja, espiritualmente, fortalecido. E você pode se machucar e até mesmo desviar pessoas dos caminhos do Senhor por conta da dor de perder essa pessoa, de ser tirado da sua vida. Então essas pessoas, Deus permite que elas cresçam junto conosco. Glória a Deus, aleluia. Por isso, irmãos, devemos estar apercebidos, orando sem cessar, buscando a Deus sabedoria, entendimento e discernimento de quem está ao seu redor, porque as pessoas, elas vão estar ao seu lado, misturado com você, e são pessoas que têm um coração endurecido, sem Deus no coração, com vazio, ou seja, sem Deus, pessoas vazias espiritualmente. Então essas pessoas, elas vão crescer junto com você, vão estar junto com você, entendeu? Vão trabalhar junto com você, vão viver muitas vezes junto com você, irão estudar junto com você, ou seja, farão parte de nossas vidas ali no nosso meio. Porém, não podemos deixar sermos influenciados por essas pessoas, glória a Deus, aleluia, porque elas irão tentar fazer dessa forma. Então nós temos que estar prontos espiritualmente para uma batalha espiritual, porque elas vão querer afastar nós dos caminhos de Deus, apresentando as ilusões desse mundo, entendeu? Porque o mundo, ele é atraente, principalmente para os jovens, mas para todos que buscam prazeres momentâneos, prazeres que satisfaçam a carne, Podemos ver na palavra de Deus, a 2 Pedro 3,3, ela diz assim, que nos últimos dias, iriam surgir falsos profetas, ou seja, escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências, ou seja, fazendo suas próprias vontades, criando doutrinas para diante do mundo estarem bem, glória a Deus, aleluia, mas diante de Deus essas pessoas jamais irão ficarem ocultas, porque Deus, Ele vê e está em todos os lugares, glória a Deus, amém, por isso, Então essas pessoas, elas têm que se arrepender e voltar para Deus e largar as práticas do pecado. No versículo 30 ele diz assim,
deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos, para o queimar, mas o trigo ajuntai no celeiro, no meu celeiro. Olha que bênção. Então, as pessoas maus, no dia do Senhor, elas vão ser separadas por Deus, pelos anjos de Deus. Vão ser colocadas de um lado, e as pessoas boas, que são servos verdadeiros do Senhor, de outro lado. Você pode estar escolhendo hoje qual o lado que você vai querer, porque diz a palavra aqui de Deus. Veja bem, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, ou seja, aos anjos: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar. Olha só, ou seja, essas pessoas que não se arrependerão, elas vão ser destruídas. Infelizmente, por conta da decisão delas próprias e não de Deus. Deus, ele dá o caminho bom e o caminho ruim. Ou seja, ele dá o caminho da verdade e o caminho da mentira, o caminho que leva para a vida eterna e também para a morte eterna. Ele está te dando hoje a oportunidade de escolher esse caminho. Então faça a sua escolha hoje, porque Deus, ele te dá assim. E aí ele diz, ó, mas o trigo ajuntai no celeiro, no meu celeiro. Ou seja, essas pessoas serão levadas para junto do Senhor Jesus Cristo e viverão na glória eternamente, juntamente com o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então, meus amigos, meus irmãos, todas as pessoas que ouvirem essa mensagem, ainda há oportunidade para Deus mudar a tua vida, para Deus fazer de você um grande servo, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, uma grande pessoa de Deus, independente do que você esteja passando hoje, independente do que você fez no passado ou está fazendo agora. Você tem a oportunidade de se arrepender, porque Deus, ele sempre vai estar ao teu lado. Ele fica esperando a oportunidade para entrar na sua vida, porque ele não é invasor. Glória a Deus. Invasor, ladrão e mentiroso é o pai da mentira, Satanás. Mas Deus, ele é amor, ele é justiça, ele é um Deus zeloso, um Deus que nos ama e entregou seu Filho para nos resgatar de todo pecado e nos levar para junto dele, conforme diz a palavra dele. Deus abençoe a sua vida, a todos vocês, glória a Deus, aleluia. Que vocês venham entender essa palavra e que venham deixar essa palavra entrar nas suas vidas. E o mais importante, que vocês venham ler a Bíblia e praticar o que está escrito nela. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.